Boa tarde, turminha. E tia está aqui hoje para mais uma aulinha com vocês. E por sinal, um dia muito especial. Porque iremos falar hoje do meio ambiente, que é tão importante para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Por quê? E o que é meio ambiente? É só eu sair e eu vou ver que tudo que está ao meu redor faz parte do meio ambiente. Mas muitas vezes as nossas atitudes deixam o planeta Terra muito triste mesmo, porque temos atitudes que faz com que o meio ambiente sofra. E quando o meio ambiente sofre, a gente começa também a sofrer as consequências juntos. Observemos quando chove bastante. Muitas cidades são inundadas. Não é culpa da chuva. Não é culpa do prefeito da cidade. Não é minha culpa só. A culpa é de todos nós. Que quando estamos na rua comendo um cachorro quente, soltamos o saquinho no chão. Que quando tomamos aquele refrigerante, soltamos a garrafinha no chão. Que quando estamos ali em casa mesmo, jogamos tudo na rua ou misturamos tudo. Então, o que é que acontece? Quando acontece essa situação, a gente está na rua, as pessoas estão circulando, tudo vai para o chão. Quando vem uma enxurrada, todo aquele lixo que está na rua, ele vai para as bocas de lobos das ruas, que são aquelas espécies de buracos que tem de esgotos, né? Que a gente chama famosas bocas de lobo. A chuva traz aquela enxurrada de lixo. Então, o que é que acontece? A passagem da água, ela não tem mais. Por que não tem mais? Porque nós, seres humanos, fechamos com lixo. A água que deveria passar por aquele espaço que foi feito para a água circular da chuva nas ruas, não tem mais. Ele está cheio de lixo. Então a água, ela não tem livre passagem, porque nós jogamos lixo e fechou. Então o que é que acontece? Aí ela começa a subir. Muitas vezes desmoronar casas, muitas vezes acabar com os móveis das casas das pessoas. E aí a gente escuta muitas pessoas dizer: nossa, quanta chuva, e a chuva não está comportando a cidade, está inundando a cidade, e a água está subindo, e a água começou a entrar dentro das casas das pessoas. Mas existem casos e casos. Porém, na maioria das vezes, a água começa a invadir as casas das pessoas, porque as pessoas não cumpriram o papel de cidadão delas, que é jogar o lixo no lixo, o lixo no lixeiro e não nas ruas. Na nossa casa, é preciso que a gente também cuide do meio ambiente. Como eu vou cuidar do meio ambiente na minha casa, professora? Da melhor forma possível. Eu tenho um processo de reciclagem do lixo, onde eu vou colocar cada lixo em um lugar diferente. É difícil eu ter 4, 5 lixeiras na minha casa, não é isso? Para que eu possa fazer a seleção do lixo. Mas é necessário que você repense numa atitude de bem para o planeta Terra. E aí, o que você vai fazer para melhorar o meio ambiente, para não prejudicar o meio ambiente? Você vai colocar metal em um recipiente que você coloque apenas metal, certo? Você vai colocar aquele vidro que quebrou, aquele pote de vidro que veio da ervilha, do milho, em um recipiente que seja apenas para vidro. Você vai colocar o papel, né, os rolos de papel higiênico, o papel amassado, que a criança fez o desenho e não serve mais, em um recipiente apropriado para papel.
E na nossa casa, nós fazemos comida, cortamos verduras, cortamos frutas, tem o resto de comida, chama-se lixo orgânico. E eu não posso misturar no plástico. Então eu vou colocar na lixeira de plástico. E o lixo orgânico, quando não tem pessoas que recolhem para os porcos, que às vezes serve de lavagem, né? Você tem que ter um recipiente adequado para colocar aquele lixo. Porque toda nossa ação, ela acaba prejudicando o meio ambiente. Nós chegamos em um sítio, por exemplo, onde é zona rural, que a gente estudou já, zona rural e zona urbana, e a gente sente aquele ar puro. Por que a gente sente aquele ar puro, aquele ar gostoso? Porque estamos cercados de árvores, porque estamos cercados de um ambiente puro. Já na cidade, além da poluição sonora, que é o barulho dos carros de sons, que é as buzinas de carro, que é o barulho da circulação de pessoas, existe também a poluição do ar, que é justamente as queimadas das indústrias, que são a poluição dos canos de escape, das motos, dos carros. Tudo isso polui o meio ambiente. Então, por isso que nas grandes cidades se pedem que as pessoas reservem os carros em casa e saiam mais de transporte coletivo, porque quanto mais carros nas ruas, maior o número de poluição no ar também. A poluição aumenta cada vez mais. Precisamos ter a consciência que não devemos fazer queimadas em florestas. Ora, por que eu não devo fazer queimadas em florestas? Porque as florestas, minha gente, é o habitat dos animais. É o lugar onde moram os animais. Então, você já parou para pensar, se alguém coloca fogo na nossa casa, a gente vai ficar sem a nossa casa, não é verdade? Então, é assim que os animais ficam quando nós colocamos fogo nas florestas. Eles perdem a sua casa, eles perdem o seu habitat e, além do mais, muitos deles chegam a morrer. Animais também têm famílias, assim como nós. Então é bom ter essa consciência de não fazer mal ao planeta Terra, porque quando fazemos mal ao nosso ambiente, é nós também que estamos sofrendo todas as consequências. É importante não jogar lixo nos rios. Afinal, os rios é a casa onde habitam os peixes. E muitos peixes não resistem à poluição. As pessoas jogam latas, as pessoas jogam papel, as pessoas jogam aquele eletrodoméstico, aquele sofá que não serve mais dentro dos rios. Então, o que é que acontece? Aquele rio, ele vai ficando poluído e os peixes não resistem, morrem, perdem suas forças e não tem como respirar um ar poluído. Então, é muito importante repensarmos as nossas ações diante do meio ambiente. É importante que nós reservemos na nossa casa um pote daquele Danone que seu filho tomou, que você tomou, para que você jogue os restos de óleos das frituras da sua casa ali dentro e depois descarte. Porque tudo que você joga no ralo da pia está prejudicando o meio ambiente, porque ele está indo para o solo, está indo para o meio ambiente e não é a medida mais correta. Tem lixo que não é lixo, tá bom? Eu tenho aqui essa lata aqui, que eu fiz uma história nela, que foi As Borboletas de Vinícius de Moraes, tá bom? Eu já contei essa história aqui para minha outra turminha lá de Bom Jardim. Já falta contar para vocês. Essa lata é uma lata igual a essa, de metal. Qual a diferença entre essa lata e essa? Apenas que essa lata é uma daquelas bem grande. E eu reciclei. Eu usei EVA para decorar no tema que eu queria, que foi a poesia de Vinícius de Moraes. Mas eu poderia reciclar essa latinha para eu colocar meus lápis. Ou para eu colocar as minhas meias. Ou para eu colocar
algo que eu não tenho, alguma peça de jogo, um brinquedo. Então, eu poderia muito bem reciclar, transformar essa lata desse jeito e ficar desse jeito. Então, tem lixo que não é lixo. Ele pode ser reciclado, ele pode ser reutilizado, ele pode ser transformado. Então, reflitam no Dia do Meio Ambiente, a importância do meio ambiente para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, tá certo? Vamos plantar mais árvores, vamos cuidar mais do nosso ambiente, vamos cuidar mais, ter mais cuidados com as formas de organização do lixo da nossa própria casa, porque isso é de fundamental importância na nossa vida. Vamos plantar uma árvore, vamos cuidar do espaço da nossa casa também, tá certo? E do espaço do meio ambiente, que é a casa dos animais. Tchau, um beijo no coração de cada um de vocês.